Convidá-los a abrir a Escritura, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos do 21 ao 26. Mateus, capítulo 5, aquele texto bem conhecido do Sermão do Monte, versos do 21 ao 26. Quero convidá-lo a acompanhar a leitura dessa porção da Escritura. Também pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição de cada versículo desta porção selecionada para esta mensagem. É um texto cuja cena é retirada de um culto em uma sinagoga lá no passado. E aqui nós podemos pensar sobre o culto cristão, a sua aparência, a sua essência e as suas exigências. Então acompanhe aí esta porção do santo e bendito livro de Deus, a sua palavra autoritativa, inspirada, inerrante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mateus 5, do 21 ao 26, texto para nossa instrução nessa noite. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, como um lavrador que separa meticulosamente a semente e prepara de forma sistemática a terra para lançá-la, a fim de recolher os frutos do seu trabalho, nós te suplicamos que a boa semente que será lançada aos corações nessa noite, produza os frutos estabelecidos por ti, que a tua igreja tenha o seu caráter aperfeiçoado segundo Cristo, que aqueles por quem Cristo morreu sejam chamados eficazmente, profundamente arrependidos dos seus pecados, a uma relação de aliança contigo, que tenham uma compreensão de quão vis são, de quão pecadores têm a disposição de ser, a fim de que a graça de Cristo não seja anulada, a fim de que eles enxerguem a bondade do Senhor Jesus, que nos comprou, que anulou o escrito de dívida que havia contra nós. Faz esta obra bendita nesta noite na tua igreja, naqueles que nos escutam através das ondas da Rádio 98, meu Senhor. Desimpede, desbloqueia todo impedimento, a fim de que a tua palavra, pela ação do Espírito, tenha liberdade. E Cristo, nosso Redentor, seja honrado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, o simples ato de deslocar-se a uma igreja para um culto, ou acompanhá-lo rigorosamente através das mídias sociais como uma forma de adoração, por mais bíblica que seja uma igreja, ou por mais consistente que seja este culto,
não é em si mesmo, nós devemos dizer isso, garantia de que o culto prestado por alguém deva ser aceito por Deus. De fato, do ponto de vista litúrgico, há elementos que são imprescindíveis no ato de adoração, do culto público de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Os chamados e conhecidos elementos do culto cristão, a leitura e a fiel exposição das Escrituras, a oração, os cânticos de louvores, cujo conteúdo seja bíblico, a devolução dos dízimos, bem como das ofertas voluntárias, os chamados juramentos e votos legais, a celebração dos sacramentos por um ministro do Evangelho devidamente ordenado, são elementos que devem fazer parte de um culto genuinamente cristão, e devemos dizer que somente esses elementos. Contudo, mesmo diante de todo rigor litúrgico, contudo, mesmo diante da biblicidade do sermão, ou quem sabe, da pontualidade e cumprimento dos deveres definidos como externos do adorador, é possível que todo esforço de alguém que vem à igreja seja nulo de pleno direito. Meus irmãos, o Sermão do Monte foi proclamado pelo Senhor Jesus Cristo provavelmente na primeira metade do primeiro século da nossa era. Ele foi precedido de uma noite inteira de oração. Este período de oração do nosso Redentor foi também um tempo de consagração para a escolha dos seus primeiros discípulos, os 12 apóstolos. Este sermão, meus queridos irmãos, tem sido definido por alguns teólogos, e John Stott, no seu livro A Contracultura Cristã, o define como uma contracultura. Geralmente, a parte mais conhecida do Sermão do Monte são as chamadas bem-aventuranças, e nós reconhecemos isso como verdade quando lemos Mateus capítulo 5, versos do 1 até o 12. O sermão sobre o ato ou a prática do homicídio trata de um dos mandamentos da lei moral de Deus, que é nesse discurso aqui do nosso mestre, intensificado pelo que ocupa a mente humana e suas consequências no ato de uma pública adoração de alguém que se desloca da sua casa para vir à igreja. Antes da leitura do verso 21, é importante, meus irmãos, destacarmos que esta passagem ela é precedida do ensino onde Cristo ratificou a sua relação com a lei moral de Deus, e a sua ideia aqui é destacar que há uma continuidade definida entre o passado e o presente. Na verdade, o presente aqui nessa passagem nasce do passado. Voltados então para a Escritura, Mateus capítulo 5, verso 21, veja o que o evangelista afirmou: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Meus queridos, percebam que essa declaração que o Senhor Jesus está tratando aqui fala da interpretação do 6º mandamento da lei moral de Deus, já que essa expressão, não matarás, encontra-se registrada lá no livro da lei, em Êxodo capítulo 20, versículo de número 13. É importante, inicialmente, compreender que o 6º mandamento foi estabelecido para, dentre outras coisas, tratar da inviolabilidade da vida humana. Meus irmãos, o ato de tirar a vida de si mesmo ou retirar a vida de alguém é um pecado que ofende a Deus, porque Ele é de fato o doador da vida. Tirar a vida de alguém que foi criado à imagem e à semelhança de Deus é ofender o próprio Deus. Cristo está tratando aqui com os seus discípulos e chamando a atenção daquela grande audiência naquele momento em que ele está proferindo o sermão da montanha.
Meus irmãos, os cuidados com a preservação da vida aqui envolvem também, e Cristo está intensificando o seu discurso, o preservar-se, por exemplo, da ira pecaminosa, o preservar-se do ódio, da inveja, o desejo exacerbado de vingança e a paixão excessiva, a preocupação exagerada, o comer, o beber e o recrear-se sem moderação, ou até mesmo o agredir ou ferir fisicamente alguém. Veja que Cristo toma uma referência do passado, um artigo da lei de Deus, e agora está intensificando a sua interpretação, chamando a atenção dos seus ouvintes que o homicídio não é o simples ato de tirar a vida de alguém, mas retirar a vida de alguém odiando a partir do seu pensamento e da construção de um sentimento ou ressentimento que possa trazer desafeto ou relacionamentos interrompidos. Contudo, é importante lembrar que esta proibição aqui, meus queridos irmãos, não contempla os casos de justiça pública, o caso também de guerra legítima ou defesa necessária quando alguém, sobretudo um oficial do Estado, está se defendendo de alguém que vem lhe retirar a vida. A passagem, então, meus irmãos, sinaliza uma correção de um problema do período no ministério público do Senhor Jesus, e essa afirmação que ele faz: ouvistes o que foi dito aos antigos. Veja agora que no verso 22 ele vai fazer uma afirmação. Mateus 5, 22, ele disse assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Meus irmãos, percebam que o verso 22 se inicia com uma conjunção adversativa que liga duas orações, expressando a ideia de um contraste. Veja, a afirmação é esta: eu, porém, vos digo. Percebam aqui, meus queridos, que no presente caso há uma conversão do princípio inerente ao sexto mandamento, que é intensificado pelos aspectos de desejo de morte que ocupa a mente humana, aquele estabelecimento de um sentimento de ira que, potencializado às últimas consequências, pode interromper a vida de alguém. A palavra contida no texto que nos ajudará a compreender melhor este ensino é irá. E a ideia aqui está apresentada pelo Senhor Jesus para nos fazer as implicações da ira desmedida. Ele diz: todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Meus irmãos e amigos, na língua original há duas palavras que traduzem a palavrinha portuguesa irá. A primeira palavra grega é timos, que sinaliza uma ira momentânea, cujo significado indica o fogo que produz palha seca. Trata-se aqui da ira que se inflama repentinamente, mas que com a mesma prontidão se extingue. É aquela pessoa sanguínea que se ira, mas de repente já está tudo bem. Então esta é a primeira palavra que é traduzida por ira no Novo Testamento, timos. Mas há uma outra palavra que é traduzida por irá na língua portuguesa, que nessa passagem é orgue. E nesse caso se trata de uma ira longamente cultivada, a de quem odeia e seguirá odiando, sem permitir jamais que a sua ira se diminua. Meus irmãos, esta a palavra usada por Jesus aqui. Jesus está preocupado com a ira que permanece no coração dos seus discípulos, e ele está tratando isso como homicídio. Ele está apontando e fazendo uma ligação
entre o sexto mandamento da lei de Deus e aquilo que permeia o coração daqueles que irando-se continuam irados e que irando-se continuam odiando, sem dar espaço para o perdão. É em decorrência disso, meus queridos irmãos, que o Catecismo Maior de Westminster, na resposta à pergunta 136, utiliza o termo ira pecaminosa, distinguindo-a da ira que não produz o pecado. E é interessante como nossa confessionalidade está perfeitamente amparada pelo ensino da boa teologia bíblica. Se você abrir a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, você vai perceber que o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, destacou que é possível irar-se e não pecar. Ele está falando daquela ira momentânea. Ele está falando daquela pessoa que, muito embora fique indignada por um tempo, logo vem no seu coração o desejo de perdoar. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27, disse: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Meus queridos, mas como pode alguém irar-se e não pecar? Um crente pode irar-se contra o pecado e não pecar. Um crente pode irar-se contra a maldade, contra o preconceito, contra a discriminação, contra as injustiças desse mundo tenebroso, e nisso em absolutamente ele não estará pecando de forma especial quando tem a capacidade de separar os fatos das pessoas. É aquela pessoa que odeia o pecado, mas que continua perdoando a pessoa. É de fato isso que Cristo exige dos seus discípulos, é isso que ele está ensinando, fazendo uma releitura da interpretação que alguns estavam dando ao sexto mandamento da santa e bendita lei de Deus. Meus irmãos, Jesus está chamando a atenção dos discípulos acerca de uma ira prolongada que ocupa o coração, que não permite que uma falha seja perdoada. Ele está tratando objetivamente não apenas de culto, mas de relacionamentos. Isso passa por todos os setores da sociedade, começa na família, se estende para a igreja e para a sociedade de uma forma geral. Então é contra essa atitude que temos na Escritura um mandamento proibitivo. Deus ordena que você tenha a capacidade de perdoar. Deus ordena que, ainda que você se ire, você tenha essa disposição no seu coração de zerar a conta e continuar a caminhada. Tiago, irmão do Senhor, na sua epístola, no capítulo 1, verso 20, disse: a ira do homem não produz a justiça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 8, disse: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Aos Efésios, no capítulo 6, verso 4, se dirigindo aos pais, ele diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Meus queridos, de fato, até mesmo homens cujos valores são conflitantes com os valores que nós carregamos, definidos pela sociedade como os valores judaico-cristão, compreender o quanto a ira pecaminosa, ela é prejudicial não somente ao culto, mas de uma forma especial nas relações interpessoais. Olhando para a história, vamos lembrar do grande orador romano Cícero, que disse que quando se experimenta a ira, nada se pode fazer inteligentemente, nem de maneira justa. Daí sua afirmação de que a inimizade é a ira à espera da oportunidade de vingar-se. O escritor e advogado romano Lúcio Aneu Sêneca, ou Sêneca como é conhecido,
disse que uma ira desmedida acaba em loucura. Por isso, evita a ira, para conservares não apenas o domínio de ti mesmo, mas também a tua própria saúde. Meus irmãos, Aristóteles, o grande filósofo grego, falando sobre a ira pecaminosa, disse e afirmou que os irascíveis depressa se irritam com aqueles que não devem e pelos motivos indevidos. Ele disse mais: irritam-se por tudo e por nada. É daí também que vem o seu nome. Os que são amargos por natureza, disse Aristóteles, dificilmente chegam a reconciliações, ficam zangados durante muito tempo e guardam no coração ressentimentos. Só ficam descansados quando tiverem retaliado. Meus irmãos, queridos e amigos, o Senhor Jesus proíbe aos seus discípulos a ira rancorosa, a que jamais esquece, aquela que se nega à reconciliação, aquela que busca a todo tempo e de diversas formas a vingança. Perceba que o seu discurso se intensifica aqui, quando ele ainda os adverte acerca de dois outros aspectos que geram morte nas relações interpessoais. Perceba aí no texto ainda de Mateus capítulo 5, porque ele diz: e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E disse mais: e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Meus queridos, nós precisamos primeiro buscar compreender o que é que significa proferir um insulto ao seu irmão aqui. A palavra insulto no original é um termo utilizado para repreender alguém que é definido como nécio, que tem a cabeça vazia. Em nossa cultura seria aquela ideia de dizer: olha, você é um cabeça oca. Então é isso que o Senhor Jesus está proibindo, você depreciar ou diminuir alguém a partir desse conceito. Esta palavra aqui, ela era utilizada para desprezar de forma arrogante o outro. E o que nós percebemos aqui é que o Senhor Jesus Cristo condena o pecado do desprezo, dizendo que é merecedor de um castigo sério. E a ideia aqui é de que o pecado da ira é muito mal, mas o do desprezo é ainda pior. Meus irmãos, penso que não seja pouco relevante afirmar nesta noite, à luz desta passagem, que não há pecado tão pouco cristão como o pecado do desprezo. E nós sabemos que há muitas formas e lugares pelas quais um cristão pode desprezar o seu semelhante, e eu queria pontuar aqui algumas delas. Primeiro, há um desprezo que se baseia no orgulho da estirpe, que é ascendência ou procedência ou origem de família. É uma espécie, nós podemos dizer, de esnobismo, que é de fato uma coisa muito deselegante, à proporção que nós conhecemos a passagem bíblica. Segundo, há um comportamento de superioridade, que se curva à posição e o dinheiro que se tem. É o desprezo em decorrência do orgulho pelas coisas materiais que alguns possuem. Terceiro, há uma vaidade, meus irmãos, e nós podemos dizer, e devemos dizer, intelectual de alguns que desprezam os que sabem menos que eles, que costumam classificar os saberes como superavitários e deficitários. Isso não tem nenhuma razão de ser, e sobretudo do ponto de vista pedagógico. Quarto, há contudo, nós podemos dizer, uma nova forma de desprezo, que é a chamada forma de desprezo digital, muito comum nas redes sociais. E é fácil você compreender isso, porque esta forma de desprezar alguém tem promovido a morte de algumas pessoas que são desprezadas nos grupos e em suas postagens, de forma especial em Instagram e Facebook. É muito comum isso, e também o WhatsApp.
Meus irmãos, esta é uma forma cruel e desumana de fazer com que alguém desapareça. Meus irmãos, esta é uma forma cruel e desumana, podemos dizer anticristã, de fazer com que alguém morra, não somente pelo apedrejamento digital, mas de uma forma especial pelo desprezo à figura do outro. Meus queridos, além de censurar a morte através do desprezo, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, censura também outra forma de matar alguém. Ele ainda diz: e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Cabe-nos aqui a compreensão do conceito etimológico da palavra tolo, que no original é moros, indica alguém de comportamento nécio. Trata-se aqui do homem que vive de maneira imoral. Dizer a alguém, você é moros, era criticar sua capacidade moral. Equivalia aqui, no período em que o texto foi construído, a manchar seu bom nome e reputação, podemos dizer, desqualificar moralmente e socialmente. Meus irmãos, a ira persistente, devemos reafirmar, ela é má. Piores ainda são as palavras depreciativas, mas o pior de tudo é a malícia que destrói o bom nome do próximo. É isso que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos. O que esta sessão nos ensina é que uma pessoa escravizada pelo comportamento iracundo, que despreza, que deprecia e destrói o bom nome de alguém, pode até não tirar literalmente a vida do seu próximo, mas em seu coração é um homicida, porque assassinou o outro por sua formulação mental. É isso que o Senhor Jesus condena, e Ele condena as duas atitudes. A primeira, a atitude passiva, que é o desprezo; a segunda, a atitude ativa, que é aqui a calúnia, e para ambas a punição gradual do juízo temporário e eterno estava prestes a alcançar esta pessoa, já que o Senhor Jesus disse que ela será sujeita ao juízo do tribunal e ao inferno de fogo. Meus irmãos queridos, vocês percebem então, à luz da exposição desta porção do Sermão do Monte, a necessidade que nós temos de ajustar as nossas relações? Vocês percebem que o nosso comportamento pode estar promovendo homicídios, e em algum momento nós seremos punidos, pois Deus não terá por inocente o culpado. É exatamente isso que Jesus está fazendo quando chama a atenção dos seus discípulos acerca de que eles reajustassem, que eles de fato buscassem ajustar as suas relações interpessoais. Mas perceba que tal comportamento tem implicações na vida religiosa daquelas pessoas, como continua tendo nos nossos dias, de forma especial no ajuntamento solene, quando nós nos deslocamos da nossa casa para vir à igreja prestar culto a Deus. Veja aí o que é que ele falou em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, porque esta passagem exige-nos a compreensão de alguns ritos judaicos aqui, de modo especial na entrega de uma oferta. Veja, Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, a palavra de Deus nos diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Meus queridos, se alguém cometia um pecado sem se dar conta, ou se arrastado por comportamento estranho, movido por alguma paixão, perdia então o domínio próprio, sua oferta ou sacrifício não lhe traria qualquer resultado. É isso que Jesus está ensinando aqui. Mas se contudo o pecado fosse consciente,
produto da dureza do seu coração. Sua oferta ou sacrifício era nula, de pleno direito aos olhos de Deus, não tinha qualquer valor. Uma coisa é a inconsciência do pecado, outra coisa é a consciência plena de que há um desafeto, de que há um problema, e a pessoa continua vindo trazer a sua oferta ao gasofilácio. É isso que Cristo está condenando. Não era admissível aos judeus piedosos receber ofertas sem a confissão prévia de pecados, evidenciadas de sincero arrependimento, e o verdadeiro arrependimento incluía o interesse de retificar as consequências daquilo que o pecado produziu. Meus queridos, percebam que é esse o ensino do Senhor Jesus. Ele disse: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A primeira coisa que nós precisamos de buscar compreender aqui é o que significa essa expressão do nosso mestre: alguma coisa contra ti. E a resposta aqui, meus irmãos e amigos, é muito simples. Não é qualquer coisa, algo trivial, algo do cotidiano. Se assim fosse, ninguém, absolutamente ninguém, estaria habilitado a vir prestar um culto a Deus na sua igreja. Alguma coisa contra ti, nessa passagem ou declaração do Senhor Jesus, deve ser interpretado como uma queixa justa, algo que tenha credenciado alguém a estar insatisfeito com o seu irmão, e se assim fosse, deveria haver o esforço para a reconciliação antes da participação na celebração, ou seja, antes do ato do culto, especificamente no momento de devolução dos dízimos e das ofertas. Meus queridos, de fato é isso que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos. Nós devemos dizer que isto porque o litígio entre o homem e Deus não pode ser reparado enquanto não se restabeleceu o conflito gerado pelo pecado entre o homem e o seu semelhante. Se você folhear as Escrituras, no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 6, você perceberá o quanto isso é claro. Veja, o profeta disse: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Você então compreende isso? Não é isso que o Senhor Jesus ensinou aqui neste sermão, quando chamou a atenção dos seus discípulos acerca da oração. Foi ele que disse, está registrado no Sermão do Monte, capítulo 6, verso 12, uma das sentenças da oração modelo. O Senhor disse: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Meus irmãos, esse é um princípio da vida cristã que deve ser levado a sério. O litígio entre os irmãos pode se tornar causa do impedimento do recebimento das bênçãos de Deus. Eu posso dizer para vocês que pode até mesmo impedir as orações de homens crentes casados e dificultar a relação com o Senhor Todo-Poderoso, de pessoas que não compreenderam ainda o valor de combater o mal com o bem. E Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso do 7 até o 9, disse assim, veja, 1 de Pedro, capítulo 3, verso do 7 ao 9: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Veja o que aqui o texto diz: para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, disse o apóstolo, sede todos de igual ânimo, compadecidos,
fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Meus queridos, de fato, ninguém em pleno e absoluto conhecimento da verdade pode afirmar que ama a Deus se permanece em litígio com o seu irmão. Ninguém pode, em conhecimento da verdade, tendo experimentado do novo nascimento, tendo de fato sido santificado, regenerado, chamado das trevas para a luz, ninguém pode viver uma vida de aparência ou de hipocrisia. Cristo está falando aqui sobre a aparência e a essência do culto e condenando o culto hipócrita. É isso que ele está dizendo, e João escreve a sua primeira epístola no capítulo 4, versos 20 e 21, e disse: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Meus queridos, a oferta ou sacrifício eficaz implicava na confissão e restituição, sobretudo o restabelecimento das relações rompidas. É isso que Cristo está falando. E o que é interessante é que quando nos ajuntamos na igreja, nesse momento de ato público, de adoração solene, e nesse ambiente de uma atmosfera emocional e espiritual tão superavitária, e quando somos transportados para os portais da eternidade, só conseguimos ver aquilo que está no estereótipo. Há muitas pessoas que trazem a oferta no gasofilácio, mas têm as suas ofertas rejeitadas. Há muitas pessoas que são contribuintes fiéis na igreja, que devolvem pontualmente, mensalmente os seus dízimos, que participam da manutenção da casa de Deus com ofertas, mas essas ofertas servem apenas para a manutenção de uma estrutura. Elas não conseguem ultrapassar o teto, porque há rancor, porque há dissabores, porque há relações rompidas, e isso não agrada ao Senhor. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos acerca desse culto hipócrita. É exatamente isso que ele está dizendo. E o ritual aqui descrito é de um ofertante que levava o seu sacrifício ao sacerdote, e este o oferecia em nome do pecador. A imagem que temos aqui, meus irmãos, é de um ofertante em pé diante do sacerdote, aguardando a sua vez de entregar a sua oferta, e ele mantém suas mãos sobre a cabeça do animal que será imolado, e ele está a ponto de confessar o pecado que cometeu. Então ele recorda que não se reconciliou com o irmão a quem ofendeu, sabe que se quiser que seu sacrifício seja eficaz, deve voltar a seu irmão, restabelecer a relação com ele, desfazer o mal que fez. De outro modo, todo ritual seria em vão. Não somente o animal, mas no caso das contribuições financeiras, elas não seriam recebidas pelo Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um drama. Nem todo culto que é parte da congregação é recebido pelo Senhor. O Senhor Jesus está chamando a atenção acerca da aparência e da essência. Nós precisamos da essência do culto, de vida com Deus, de relacionamentos restaurados. Se não for assim, é nulo tudo que você possa fazer, porque é obra da sua própria carne. É isso que o texto nos ensina. Então, nós precisamos de pensar um pouco. Você tem avaliado suas relações horizontais? Elas não são passivos que dificultam a sua relação com Deus? Há pessoas no seu ciclo de relacionamento que de forma justificada têm alguma coisa contra você. Esse não é o
tempo de buscar a reconciliação ou as soluções práticas para essa demanda, a fim de que a sua oferta seja recebida não apenas pelo tesoureiro dessa igreja, mas que seja também objeto da adoração que é prestado pelo culto como um todo, de uma vida que não é apenas uma vida de aparência, mas da essência do adorador, que vem com a sua vida lavada, que vem com seu relacionamento restaurado e que sabe que não há nenhuma culpa, que ninguém pode lhe acusar de nada. Então, de fato, essa é a oferta que o Senhor Jesus vai receber. Então veja, pois os versos 25 e 26, na conclusão da exposição da passagem nessa noite, veja o nível de gravidade e implicações desse litígio. Nos é apresentado aqui na última sessão dessa passagem, Mateus capítulo 5, versos 25 e 26. O texto diz assim: entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhidos à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Perceba, meus irmãos, que a orientação do Senhor Jesus aos seus discípulos é de evitar aquilo que nós podemos definir aqui na interpretação dessa passagem como o mal maior. Entre em acordo enquanto você permanece com o seu adversário no caminho. Desta afirmação ou sentença, é possível que o Senhor Jesus tivesse em mente a proposta de evitar alguns problemas. O primeiro deles, a expansão do litígio para outras áreas da vida dos envolvidos. E é interessante, nós reconhecemos isso na sociedade, como o desafeto de algumas pessoas, e isso se estende aos seus filhos. Às vezes o filho tem o ódio de um outro menino, mas ele nunca teve problema com aquele menino. Isso porque os seus pais, em algum momento da vida, tiveram algum dissabor. Isso porque eles não trataram, vai se estendendo à sua descendência. Jesus está tentando evitar que os problemas que as pessoas tinham se estendessem para a vida dos seus familiares. Meus irmãos, o Senhor Jesus está orientando aqui os seus discípulos a esclarecer as desavenças com brevidade, para que a paz na relação ela seja restaurada, e isso exige das partes humildade para reconhecer o erro e liberar o perdão. Mas há um outro aspecto aqui que deve nos chamar a atenção, que é a possibilidade de que o litígio conduzisse os infratores para a infelicidade do dia do juízo final. Meus irmãos, há muitas pessoas nas igrejas se enganando, gente que cumpre rigorosamente, pontualmente, todos os rituais, que participam de todos os cultos, que está presente em todas as coisas, mas cujo coração está esvaziado da essência. Cristo está chamando a atenção dos seus leitores acerca do perigo das práticas religiosas. Uma coisa é uma pessoa ser religiosa, e a outra coisa é ela ser de fato convertida, ter experimentado de Cristo, ter nascido de novo e compreender que o perdão que veio dos céus deve ser liberado também para o outro. Jesus está buscando evitar que naquele dia que ele voltar como justo juiz, essa pessoa esteja nessa condição. Passou a vida inteira com dissabor na sua casa, passou a vida inteira com dissabor, com encrenca na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu município, e foi até o dia do juízo sem tratar isso. Me diga uma coisa, será que uma pessoa assim de fato experimentou de Cristo? Me diga uma coisa, será que uma pessoa assim de fato compreende o valor do perdão? Será que uma pessoa assim de fato compreende que ela foi perdoada e que ela precisa perdoar, que ela precisa restaurar as relações quebradas, independentemente do que tenha acontecido? É isso que Jesus está chamando a atenção aqui, meus irmãos. Não há na passagem um indicativo claro do problema que gerou o litígio entre aqueles irmãos. Há algumas pessoas que chegam a falar
que a questão aqui envolve algum empréstimo que não foi pago, empréstimo financeiro. O que o texto ensina aqui é que, independentemente do que tenha acontecido, a exigência é de tratar a relação, de tratar o problema e continuar a vida. Enquanto isso não acontecer, você vai continuar adoecendo, porque é como se você estivesse tomando veneno esperando que o outro morra. É isso que o texto nos ensina. E Jesus disse: entra em acordo, sem demora, com o teu adversário. Esta, de fato, é urgente. Nós precisamos de pensar sobre isso. E o texto nos diz: se alguém se irá e proferir um insulto, ou chamar alguém de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Meus queridos, nós iniciamos a exposição desta mensagem, destacando a necessidade de que o ritual ou o ato externo do culto seja acompanhado da essência de um culto cristão, onde alguém se desloca para a sua casa para vir à igreja, depois de ter tratado as suas relações. E eu quero concluir destacando alguns ensinos que nós podemos retirar desse texto do Sermão do Monte. E o primeiro ensino é que o princípio inerente ao sexto mandamento, aquele de preservação da vida, tem relação estreita aqui com tudo que se processa em nossa mente. A ideia é que o ódio é também uma forma absolutamente autêntica de homicídio, ou às vezes de suicídio. Segundo, tenha cuidado com a sua língua. Depreciar, difamar, expor a vida de um irmão são manifestações nesta passagem de ódio que criam barreiras muitas vezes intransponíveis na sua relação com Deus, e a Escritura afirma que ninguém pode afirmar que ama a Deus se odeia seu irmão. Terceiro, reconcilie-se imediatamente com seu irmão. À proporção que esse problema se prolonga, outras relações serão afetadas na sua família, na igreja, na sociedade, e haverá um prejuízo desmedido para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, resolva esse problema ainda hoje, agora, enquanto tens um advogado disponível. Dia em que o Senhor se manifestar no seu trono, Ele haverá de manifestar-se como juiz, e você não poderá mais se defender deste pecado que você pode confessar agora, deste pecado que você pode resolver agora quando você chegar na sua casa, porque há muitas pessoas que continuam vindo para a igreja, participando do culto, entregando dízimo e oferta, cujas relações estão rompidas, porque não tem a capacidade de perdoar ao seu irmão. A minha oração e súplica, meus irmãos, é que o nosso aparente culto seja provido da essência de um adorador que entende que não pode preservar desafetos na sua mente, que precisa tratar as suas relações. Que Deus, por sua graça e poder, aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando o culto nessa noite. Meu Senhor, bendito, magnificado e exaltado seja o teu excelso, majestoso e glorioso nome. Nós bendizemos a ti, Senhor, por tua palavra, pela profundidade daquilo que Cristo quis ensinar aos seus discípulos e pela forma que ela é nos apresentada hoje, exigindo de nós, como igreja, uma igreja histórica, como povo teu, vinculado a Cristo, que é o cabeça, organismo vivo do nosso Senhor Jesus Cristo, que tratemos de fato as nossas relações. Ah, meu Senhor, há pessoas no seio da família, com desafetos e com problemas guardados no coração, esposo que guarda ressentimento da esposa, a esposa que guarda ressentimento do marido, filhos, meu Senhor, que não conseguem perdoar os seus pais
e ainda assim caminham para a igreja sem confessarem os seus pecados e sem buscarem o restabelecimento das suas relações. Meu Senhor, há muitos problemas de ordem relacional que precisam ser tratados e nós reconhecemos as nossas limitações. Por isso te pedimos que por teu Espírito, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, pelo poder que há nele, que o Senhor possa visitar vidas e famílias, para que essas demandas sejam tratadas e para que o culto não seja apenas um culto aparente, mas a essência de um adorador que de fato reconhece a necessidade de tratar as suas demandas. Que a tua palavra, meu Senhor, seja guardada no nosso coração, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.